Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do segundo ano. E a primeira pergunta vai para o Luiz Otávio, que eu quero saber qual foi o contexto histórico da reforma agrária. A reforma agrária é uma questão que remonta a séculos atrás, quando a terra era distribuída de forma desigual e injusta entre a nobreza e os camponeses. No entanto, o contexto histórico mais relevante para entender a reforma agrária moderna é o século XX. No Brasil, a luta pela reforma agrária ganhou força a partir da década de 1950, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, e a intensificação das lutas populares por melhores condições de vida no campo. No entanto, a ditadura militar que se instaurou no país em 1964 reprimiu durante esses movimentos, dificultando o avanço da reforma agrária. Foi somente no fim da ditadura, em 1985, que a reforma agrária ganhou um novo impulso. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a função social da propriedade rural e a possibilidade de desapropriação de terras que não estiverem sendo utilizadas de forma produtiva ou estivessem em desacordo com as leis ambientais. Nos anos seguintes, foram criados vários programas e políticas públicas com o objetivo de promover a reforma agrária, com o Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA, o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais, PDS, e o Programa Nacional de Créditos Fundiários. No entanto, a implantação desses programas enfrentou muitos obstáculos, como a resistência de grandes proprietários de terra e a falta de recursos e infraestrutura para garantir a sustentabilidade dos assentamentos. Além disso, a reforma agrária foi muitas vezes usada como moeda de troca política, sendo abandonada ou interrompida em momentos de crise econômica e política. Hoje, a luta pela reforma agrária continua sendo um tema central no debate político brasileiro, com os defensores e oponentes. Argumentos sobre as melhores formas de distribuir a terra e promover o desenvolvimento rural sustentável. Agora que a gente já sabe o contexto histórico da reforma agrária, vou pedir para o Luiz Felipe mencionar como que foi a reforma agrária nos Estados Unidos e em mais um país desenvolvido, a sua escolha, Luiz. Basicamente, foi assim, né? Nos Estados Unidos, a reforma agrária foi tipo aos poucos, né? No final do século XIX até o comecinho do século XX ali, aquela região ali de datas. Que aí o principal dos atos, das leis, né? Que possibilitou isso, foi o Homestead Act de 1862, que foi basicamente o governo dos Estados Unidos, ele incentivou o povo a ir para oeste, para ir na direção ali da Califórnia, Texas, esses locais aí, que simplesmente eles não tinha muito ainda, porque o país foi colonizado pelo lado leste, ali, a costa leste. E não tinha muita população para a esquerda. Então eles estavam basicamente dando a terra para quem estava disposto a cultivar, fazer alguma coisa nela. Aí nisso eles tiraram a terra de indígena, de um tanto de gente. Mas aí isso fez muito o país expandir para o oeste, para a esquerda, né? Foi basicamente assim. Só que aí não era terra muito grande assim, não era terra mais ou menos. Só que aí atualmente tá concentrando muito as terras, tá tendo uma concentração fundiária muito grande. Não sei como é que eles vão resolver isso aí, né? Agora, um outro exemplo de país desenvolvido seria do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava destruído, né? Os Estados Unidos não deixou nada pra casa, nada pra ficar. Aí, tipo assim, eles foram doidos, porque o país estava destruído, eles tinham que ser bem bruto. Então eles tiraram terra do. Porque tava tendo muita fome, né? Muita fome e pobreza depois da guerra. Então o que que eles fizeram? Eles tiraram a terra de grandes proprietários, o povo que tinha terra pra caramba não fazia nada. Tiraram a terra deles e distribuiu para pequeno agricultor. Tipo, pra família, esse tipo de coisa. Que a ideia deles é a agricultura familiar, não é até aquela agricultura. É até a agricultura de subsistência, não aquela que é tipo comercial para vender. Porque eles estavam com falta de comida, então eles precisavam para comer, não para vender.
E isso aí também incentivou a... E com isso eles incentivaram a modernização da infraestrutura rural. Então, tipo, mais maquinário, o suporte em si, até, tipo, medicina para o povo lá. E isso aí fez a área rural se desenvolver mais lá. E também eles incentivaram aos agricultores pequenos a se ajudar, basicamente, a cooperar e fazer a organização desses agricultores. Eles vender junto esse tipo de coisa, juntar. E também para lutar, dependendo se eles lutar, tipo assim, se eles querem leis novas ou tem alguma coisa atrapalhando eles, eles reclamam com o governo esse tipo de coisa, tipo, tá faltando água por causa que a água que a gente usa na verdade tá sendo poluída. Aí eles, beleza, esse tipo de coisa. Que eles estão se juntando. É um negócio muito familiar lá. Basicamente é isso. Agora eu vou perguntar sobre os movimentos sociais: Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado e Movimento do Cangaço. E pode ser para o Eduardo Melo, para o João Lucas e para o Luiz Otávio essas perguntas. Bom, a Guerra de Canudos começou porque Antônio Conselheiro, né, que era de Canudos, encomendou um carregamento de madeira. E o vendedor que era de Juazeiro, não entregou a madeira. Mas aí o Antônio Conselheiro já tinha pagado, né? Deixou ele bravo. E surgiu lá um boato que os moradores de Canudos, para construção do negócio, iam lá em Juazeiro buscar essa madeira, né? E a força. Só que aí o governo quis intervir nessa briga e teve uma disputa lá entre eles. Teve mais de 25 mil mortos entre eles. A Guerra dos Contestantes se deu devido ao fato da construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, ter deixado muitas pessoas em más condições de vida em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Rail Company. A Guerra dos Contestantes foi um conflito ocorrido na fronteira dos estados do Paraná e de Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1994, envolvendo a disputa de terras naquela região rica em erva mate, e por onde seria construída a estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Teve como resultado o acordo de limites entre os governadores do Paraná e de Santa Catarina. O movimento do cangaço foi um fenômeno social histórico que ocorreu principalmente no Nordeste do Brasil, entre as décadas de 1870 e 1940. Foi caracterizado pela existência de grupos armados de cangaceiros, liderados por líderes carismáticos, que percorriam o sertão em busca de riquezas, vingança e justiça social. O cangaço surgiu como uma forma de resistência dos sertanejos, diante das injustiças e das condições de pobreza e opressões a que eram submetidos. Muitos dos líderes do movimento eram ex-policiais ou ex-soldados, que se tornaram cangaceiros após terem sido injustiçados ou perseguidos pelo Estado. Os cangaceiros usavam roupas características como chapéus de couro, lençóis coloridos e sandálias de couro, além de armas como rifles, pistolas e facões. Eles viviam em grupos, em acampamentos chamados de cangos ou covis. Mantinham relações complexas com a população local, alternando momentos de violência e de apoio mútuo. Alguns dos principais líderes do movimento do cangaço foram Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Maria Bonita, Corrisco e Dadá. O movimento foi durante reprimido pelo Estado, com ações militares e políticas de pacificação, que levaram à morte de muitos cangaceiros e à dispersão dos grupos. O cangaço deixou marcas profundas na cultura da história do Nordeste brasileiro, influenciando a leitura, a música e as artes populares da região. Hoje em dia, o cangaço é lembrado como um dos principais movimentos sociais culturais do Brasil. Entendi. Mas, João Pedro, qual que você acha que são os impasses e as complexidades para a reforma agrária acontecer? Bom dia, João Lucas, e a todos que estão nos ouvindo. A reforma agrária, ela é uma questão muito complexa
né, que envolve vários fatores, né? Existem duas partes a serem observadas e olhadas, né? Existe o lado do latifundiário, que é o dono das terras, né? Aquelas terras que estão ali improdutivas, mas são dele, né? Ele trabalhou, conquistou aquilo, né? Diferente de um grileiro que usou de meios ilegais para conquistar uma certa terra, né? O latifundiário, na maioria das vezes, ele, o latifundiário ou um antepassado, trabalhou para conquistar aquela terra, né? Mas nós também temos que olhar o lado dos sem terra, né? Os sem terras, existem tipos, né, de sem terra. Existe o sem terra, que é aquele que busca, que ele está buscando, se esforçando para ter uma forma de tirar de uma certa terra o seu sustento. Essa que é a intenção dele. Mas tem outro tipo de sem terra que só quer saber de receber auxílio e de receber benefícios. O intuito dele não é trabalhar. Ele quer ganhar uma terra ali para ele ter uma terra. Você entendeu? Ele não quer é, trabalhar, não quer tirar o seu sustento daquela terra. Ele quer ganhar auxílios e benefícios sem ter que fazer nada, né? Mas aquele sem terra esforçado que busca formas de trabalhar e etc, ele merece, né, ganhar sua terrinha lá para ter o seu sustento, para sua família, né? Porque hoje, atualmente, o que dificulta o sistema de reforma agrária não é apenas dividir as terras, é preciso infraestrutura, créditos e facilidades para pagamento de débitos, comercialização, né? E precisa de recursos de modernização dos meios de produção rural, para o aumento da produtividade, né? Para esses sem terras conseguirem créditos, né? Para comprarem equipamentos, comprarem sementes, né? E assim modernizar ali a produção rural para ter um aumento na produtividade e assim garantir seu sustento, né? Porque atualmente é esse um dos maiores problemas. É, mas então essa questão é, em- precisa ser unir o útil ao agradável e ao necessário. Nós precisamos ver o lado do latifundiário. Talvez a terra dele está lá improdutiva, porque ele está esperando um momento melhor para fazer daquela terra algo produtivo, né? Então não é somente ver que aquela terra está improdutiva e desocupada e invadir, né? Deve-se primeiro olhar o que o latifundiário está planejando com essa terra, né? Então eu acho que eles devem sim redistribuir essas terras, mas de pessoas que as conquistaram de forma desonesta, como um grileiro, por exemplo, que é aquele que usa de meios ilegais para conquistar terras, né? Utiliza de documentos falsos para ganhar a posse de certas terras. Esse sim, eu acho que essa terra deveria ser ocupada por trabalhadores que pretendem fazer daquilo a sua fonte de renda, né? Então essa é a minha opinião a respeito dos problemas da reforma agrária, porque a reforma agrária é uma redistribuição justa da terra. Se fica justo só se um lado for beneficiado e o outro não, aí essa parte de ser uma redistribuição justa acaba sendo anulada, né? Então aí acaba todo a ideia da reforma agrária. Bom, então essa é a minha opinião, né? A reforma agrária ainda tem muito que se desenvolver e se intensificar né? Precisa muito de novos recursos para sim dar certo, né? Precisa muito de desenvolvimento. Sim, sim, mas agora mudando de tópico mesmo, né? Não de tópico, mudando assim de assunto, nem de assunto, né? Mas para finalizar aqui o último tópico que o nosso podcast vai abordar hoje
o que é assentamento e as comunidades tradicionais do Brasil, Vinícius? Bom dia a você, João Lucas. Bom dia a todos que estão gravando o podcast junto com a gente e principalmente a vocês, os nossos telespectadores e ouvintes, um excelente dia. Eu sou Vinícius e eu vou falar um pouco sobre o quinto tópico do nosso assunto, que abrange assentamentos rurais e comunidades originárias do Brasil. Para começar, o que é um assentamento? Assentamento de reforma agrária é um conjunto de unidades agrícolas instaladas pelo INCRA em um imóvel rural. Cada uma dessas unidades, chamadas de parcelas ou lotes, é destinada a uma família de agricultor ou trabalhador rural sem condições econômicas de adquirir o imóvel rural. A família beneficiária deve residir e explorar o lote com desenvolvimento de atividades produtivas diversas. Então, eles têm que explorar a terra de alguma forma. Não importa qual seja, mas eles têm que explorar. A quantidade de lotes ou parcelas no assentamento é definida a partir do estudo de capacidade de geração de renda do imóvel. O estudo aponta a destinação agropecuária dos lotes, a quantidade de famílias assentadas e a viabilidade econômica da exploração, a disponibilidade de água e outras condições com impacto na capacidade produtiva e na vida dos moradores. Com o tamanho e a localização de cada lote, são determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. Os agricultores que recebem o lote têm de se comprometer a morar na parcela e explorá-la para o seu sustento, utilizando mão de obra familiar apenas. Eles contam com créditos, assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de apoio ao desenvolvimento de suas famílias assentadas. E o mais importante, até a emissão do título de domínio, o lote pertence ao INCRA. Portanto, sem o documento, o beneficiário não pode de modo algum, vender, alugar, doar ou arrendar ou emprestar suas terras a terceiros. Ou seja, isso seria um crime. Então, recapitulando, isso é basicamente o assentamento. Quanto às comunidades originárias do Brasil, algumas delas, como os quilombos e os indígenas, fazem uso desses assentamentos, além de pessoas com uma baixa renda e que trabalham no campo. Como, por exemplo, os índios, que produzem o seu próprio alimento, muitas vezes o vendem para comunidades próximas e vivem desse tipo de coisa. Os quilombos criam seus produtos, plantam sua comida e dessa forma fazem tanto o bolso deles quanto do governo girar, ou seja, gera uma renda para si e uma parte vai para o governo que tanto disponibilizou os lotes quanto os auxilia nesse aspecto. Novamente, eu agradeço a todos vocês pela atenção, ao João Lucas em especial por me dar esse espaço de fala e um bom dia a todos.